Por que é importante deixar a minha autoimagem ser destruída durante uma conversa difícil? E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou estudante de psicologia atualmente no 2º semestre. Como eu já comentei antes, a atitude de defender a nossa própria autoimagem é um dos problemas que mantém as discussões com pessoas difíceis em um nível superficial. E aprofundar o nível dessa discussão exige que estejamos dispostos a deixar o nosso ego apanhar, sem reagir para defender ele. Esse é um processo doloroso quando a gente não está acostumado, porque a gente tem a impressão de que tudo vai desabar se a gente ouvir as críticas da outra pessoa e não se proteger contra elas. Se você tem essa dificuldade de ouvir críticas e prestar atenção nelas sem surtar emocionalmente, é muito importante que você comece a investigar o porquê dessas críticas te doerem tanto. Quando a gente não tem consciência do porquê que as críticas nos machucam, as nossas reações tendem a ser mais impulsivas, o que prejudica a conversa e impede que ela seja produtiva para os dois lados. Por outro lado, se você investiga o porquê das críticas te machucarem e entende os motivos, você consegue monitorar melhor os seus próprios pensamentos e as suas próprias atitudes durante uma discussão. Isso diminui a frequência das reações emocionais impulsivas e diminui as chances dessa discussão virar uma briga. Ok, mas como a gente pode investigar esses pensamentos e crenças que fazem com que as críticas sejam dolorosas pra gente? Existe uma técnica da terapia cognitiva comportamental chamada seta descendente. É uma técnica muito simples, que eu uso bastante quando eu preciso compreender quais são os pensamentos que me fazem ter algumas atitudes impulsivas. Funciona da seguinte forma: primeiro, pense em uma situação em que você foi criticado por outra pessoa. Então escreva num bloco de notas quais foram as emoções que você sentiu, como por exemplo, raiva, medo, tristeza ou frustração. Depois, se concentre em quais pensamentos essa situação desperta em você. Eu vou te dar alguns exemplos. Essa pessoa está me atacando de propósito. Não importa o que eu faço, sempre me criticam. Ninguém valoriza o meu esforço. Então escreva o pensamento que foi despertado por essa situação e embaixo dele faça uma seta apontando para baixo. A intenção aqui é identificar qual é o próximo pensamento que está relacionado a esse e que despertou ele. Vamos supor que o pensamento seja: essa pessoa está me atacando de propósito. Então você se questiona: se essa pessoa está me atacando de propósito, o que isso significa sobre mim e sobre os outros? Refletindo sobre esse questionamento, vão surgir outros pensamentos relacionados a esse. Por exemplo, os outros são sempre hostis e mal intencionados em relação a mim. Então você segue questionando o que esse novo pensamento significa para você, até que apareça um outro pensamento que está relacionado e que fortalece ele, te fazendo acreditar nele, que pode ser, por exemplo, tem algo de errado comigo que sempre faz com que as pessoas não gostem de mim. E aí você continua nesse processo da seta descendente até que você tenha clareza de todas as crenças e pensamentos que você tem relacionados a essa ideia de ser criticado. E aí, depois que você tiver essa lista de pensamentos que estão relacionados à situação em que você foi criticado, você começa a se questionar se cada um desses pensamentos são verdadeiros ou se eles são falsos. Tenta sentir de 0 a 10 o quanto você acredita em cada um deles. Depois de refletir sobre isso, faça perguntas que te permitam olhar para eles de outra forma. Então, por exemplo, será mesmo que tem algo de errado comigo que faz com que as pessoas não gostem de mim? Será que eu não estou exagerando ao acreditar nisso? Será mesmo que todo mundo é sempre mal intencionado? Houveram outras situações semelhantes a essa na minha vida, em que a outra pessoa não foi hostil comigo? Será mesmo que as pessoas me atacam de propósito porque querem me magoar? Ou será que ela está apenas tentando defender o seu próprio ponto de vista? Tentando defender as suas necessidades e desejos? Essa técnica não vai fazer milagres logo na sua primeira tentativa, tá bom? Já vou te avisando para você não se frustrar. Ela é apenas uma forma organizada de você investigar o seu próprio mundo interno e entender como que os seus pensamentos influenciam nas suas emoções e nas suas atitudes. Quanto mais profundo for o autoconhecimento que você tiver sobre você mesmo, menos atitudes impulsivas você vai ter, menos reações emocionais você vai ter durante uma discussão. Como eu já disse, quando a gente não tem consciência do porquê as críticas nos machucam, nossas reações tendem a ser mais impulsivas, o que prejudica a conversa
conversa e impede que ela seja produtiva para os dois lados. Então, se você aprofunda o seu autoconhecimento e adquire ferramentas para lidar com as suas próprias emoções, você consegue manter a calma durante uma discussão e mantém o foco em ouvir o outro lado, mesmo quando a pessoa está te criticando. Quanto mais você suportar as críticas durante uma conversa complicada, mais você obtém informações de como a outra pessoa se sente e como ela pensa. E quanto mais você obtém informações sobre a outra pessoa, mais você aprofunda o nível da discussão. E quanto mais você aprofunda o nível da discussão, mais provável se torna de vocês encontrarem soluções que sejam boas para os dois lados. Lembrando que eu tô aqui para aprender, assim como vocês. Então pode ficar à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar a sua percepção sobre o assunto. Se você colocar em prática as coisas que eu falar ao longo dessa série e mesmo assim não funcionar, comenta aqui embaixo ou me manda mensagem lá no Instagram falando o que você fez e o que aconteceu, que eu quero aprofundar mais os estudos nesse tema e trazer conteúdo cada vez mais útil e de valor para vocês. Meu Instagram tá aqui embaixo na descrição, se você quiser trocar uma ideia comigo é só chamar. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!